Boa noite, irmãos. É um prazer recebê-los novamente e ter esse tempo de comunhão com a palavra de Deus. Não estranhe, hoje nós estamos um pouco mais informais e eu já explico o porquê. É um desafio ter a semana inteira cheia, desafiando os irmãos a ouvirem, a buscarem na palavra de Deus, descobrindo os eventos da última semana do nosso Salvador, do ministério de nosso Rei e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. O propósito nosso aqui em Caxias, na Igreja Tabernáculo Batista, era de fazer esses cultos da segunda, da terça, da quinta, da sexta e do sábado, perdoe-me, na quinta nós faríamos no prédio da igreja, era fazer nos lares, até como um modo de evangelizar, convidar os vizinhos para conhecerem os eventos desta última semana. E por que é importante estudar a semana inteira? A verdade ela é progressiva. O Espírito Santo vai ampliando a verdade, nos ensinando como culminou num evento lá na frente. Então, os eventos da segunda-feira, ela nos mostrarão como foi a antipatia dos rivais de Jesus, como foi crescendo a ponto deles desejarem, não tem mais jeito, tem que matar esse rapaz, tem que matar esse profeta, porque ele está acabando com o nosso negócio, nos humilhando. Então, o ódio foi crescendo e isso começa na segunda-feira. Então, por ser um pouco mais informal, nós estamos assim, um pouquinho mais informais também, todavia com muita seriedade, com muito temor diante de Deus, porque estamos lidando com verdades eternas e com almas eternas. Minha oração é que Deus, usando a sua palavra, edifique nossa vida no temor do Senhor, que Ele una o nosso coração a esse temor de tal modo que as verdades que descobrirmos ou relembrarmos governem nossa vida e a nossa adoração. Então, é uma aula, um bate-papo praticamente, e fica aí o convite para alguma pergunta, coloca na descrição do vídeo, coloca a pergunta que você tenha, se possível te responde durante a exposição do texto, ou na semana, ou no dia de amanhã faremos assim. Temos a dificuldade da internet novamente, né? Então, se porventura estiver trancando a internet, tenha certeza que depois que terminar a transmissão ao vivo, você poderá assistir a aula ou a pregação de maneira contínua, sem as interrupções. Então, eu peço paciência. Nós fizemos uma enquete no grupo da igreja, se eu faria ao vivo ou gravado, mas Batista não resolve nada se não tiver a mesa comendo. Então, só conversamos, não resolvemos nada. Então, amanhã nós voltaremos. Se ao vivo não sei, se gravado não sei, o Senhor o sabe. Se assim Ele desejar, amanhã também estaremos compreendendo ou aprendendo dos eventos da terça-feira da paixão, da última semana de nosso Salvador. Convido os amados a abrirem suas Bíblias. Marcos, temos usado esse evangelho, eu já tive a oportunidade de pregar versículo por versículo dele em nossa congregação há uns 2 anos, então eu tenho esse evangelho muito gravado em minha mente, em meu coração. Um evangelho é o primeiro deles, é o mais importante livro do Novo Testamento, ele é a base de outros 2 evangelhos, dos sinóticos. Então é um evangelho muito importante que mostra a compaixão de nosso Salvador e o poder dele em auxiliar e aliviar as mazelas do povo. Então é um evangelho que foi escrito para um povo que estava sendo oprimido e eles buscaram auxílio no Senhor ao ouvir dos feitos de nosso Redentor. Por isso é um evangelho que nós devemos compreender e aprender bem. Eu vou ler do verso 13 ao verso 19 e depois nós fazemos uma oração buscando a direção de nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito
covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Vamos orar, amados. Nosso Deus e Pai, é maravilhoso, Senhor, ter Tua palavra em nossas mãos. De maneira soberana, o Senhor a preservou e através dos séculos ela chegou até nós, ó Pai, íntegra, da forma como nós cremos que ela foi recebida pelos santos profetas e apóstolos, ela está conosco até hoje. O Espírito Santo conduziu, ó Pai, os escritores para registrar a Tua vontade e registrar os feitos de nosso Salvador Jesus Cristo, para que, crendo e aprendendo dele, tenhamos vida e vida somente no nome de Jesus. Ó Pai, edifica a Tua igreja, Senhor, no contato que ela tem tido com a Tua palavra. Esses tempos de angústia, de dúvidas, de tribulações, são úteis, ó Pai, para unirem o Teu povo com o Teu coração, para que busquemos mais a Tua santa face, ó Pai, através das páginas das Escrituras. Por isso, Senhor, nós oramos. Ensina-nos, capacita-nos a compreender que o Teu Santo Espírito nos guie pela verdade, gravando em nossos corações os preceitos que indicarão que realmente estamos andando em comunhão contigo. Eu lhe peço, bendito Deus, sabedoria e lembrança daquilo que ao Teu lado estudei, para que junto de meus irmãos sejamos fortalecidos em nossa fé, corrigidos em nossas condutas e animados, ó Deus, a continuar Te servindo em espírito e verdade. É sabido, Pai, que o nosso trabalho jamais será vão no Senhor. Por isso, glorifica Teu nome através da vida daqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Não só por esse meio, mas outros em outros lugares estão a ouvir e a pregar as sagradas letras. Assim nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu já havia dito, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 19. Tem aqui o início do ministério do servo. Por que servo? Nós vemos Jesus narrado ou identificado como servo sofredor lá por Isaías. E é exatamente desta forma que devemos olhar para Jesus na sua última semana de ministério. O servo, portanto, começa os embates que resultarão em sua morte. Como disse ontem à noite, a morte de Jesus não foi um acaso, é algo planejado na eternidade, pois o nosso Deus não fica corrigindo o seu rumo ou o seu plano. O plano de Deus ele é perfeito e ele não tem sobressaltos. Tudo ocorre dentro da soberana vontade do Senhor nosso Deus, porque Ele tem poder para fazer tudo aquilo que a sua vontade assim expressa. Então, o nosso Salvador começa os embates trazendo para os discípulos, e aqui ele tinha a ideia de fortalecer os discípulos. Se você perceber, o versículo de número 14, a última frase diz assim: e os seus discípulos ouviram isso. O que Jesus fez, irmãos, é como se fosse uma parábola visual. Jesus usa a maldição que ele traz para a figueira e depois como a purificação do templo como uma só coisa. Se você lembrar dos sonhos que José decifrou no Egito, o sonho do padeiro, do copeiro e do próprio faraó, o sonho vinha em dupla e talvez nós possamos entender isso aqui, pois José disse lá em Gênesis que a duplicidade do sonho significava que Deus já estava decidido a fazer e que breve faria. Então, as duas imagens formam uma só. A figueira amaldiçoada e o templo purificado, ou amaldiçoado, ou corrigido, formam um único cenário de juízo. E por que Deus está julgando? E quem é que Deus está julgando? Deus não está julgando somente o prédio ou o templo. Seria tolice fazer isso. O que Deus está julgando aqui é a casta dos sacerdotes e a nação de Israel, julgando aquele povo por causa de suas hipocrisias. Se nós olharmos na descrição de Jesus, ele diz que aquela casa fora chamada, eles fizeram aquela casa, casa de covil, esconderijo de ladrões.
o que é interessante, irmãos, é que no ano 66 da era cristã, do primeiro século, Flávio Joséfo, que é um historiador judeu muito conceituado, ele descreve que rebeldes tomaram conta do templo, revoltaram-se contra Roma e dominaram o templo, mataram os sacerdotes e literalmente fizeram aquela casa um covil, um esconderijo de ladrões. Então nós temos aqui literalmente uma profecia que há de se cumprir. Estava sim sendo usada por homens gananciosos, por homens perversos, mas também se tornaria literalmente um esconderijo de assassinos. Então, o templo, irmãos, havia se tornado um símbolo não da glória de Deus. O templo já não era mais a coroa, a glória de Israel, não era mais a beleza e a cor da santidade de Deus. Longe disso. O templo havia tornado para Israel um lugar de superstição. Eles olhavam para o templo e diziam: enquanto esse templo existir, nós estaremos seguros. Amanhã nós vamos desenvolver um pouco mais essa verdade nos eventos da Terça-feira Santa. Então, esse templo que existia em Jerusalém não é o templo de Salomão, tampouco o templo de Zorobabel. Não, não é. Esse templo foi construído por Herodes. E como aconteceu isso? No ano 167 antes de Cristo, antes do nascimento de nosso Salvador, um general chamado Epifânio, Antíoco Epifânio, era um homem perverso, era um homem malvado, era um líder helênico, né? E ele sacrifica uma porca no altar do templo, ou seja, para humilhar os judeus. O que ocorre? A famosa revolta dos Macabeus. Eles se revoltam, conseguem a liberdade, só que no ano 63, né, antes de Cristo, o grande general Pompeu, que depois ele é um do grupo dos triunviratos, né, que há de governar Roma por um pouco de tempo, ele invade Jerusalém, ele domina Jerusalém e escraviza ou volta a fazer Israel vassalos de um novo governo, agora o governo romano. E lá é colocado um governador chamado Herodes, Herodes conhecido como o Grande por causa das suas realizações, não só pela sua perversidade, mas principalmente pelas suas realizações na área da arquitetura. E uma das realizações que ele faz é construir um suntuoso templo, um majestoso templo. E para que isso? Para acalmar os revoltosos judeus, para fazer os vassalos não desejarem mais a liberdade. Então, o templo foi quase que uma barganha para manter Israel debaixo do jugo de Roma. Então, Herodes o Grande foi muito inteligente. A construção começou em 19 a.C. e termina em 9 a.C. Se nós pensarmos que os eventos que estamos vendo ocorreu pelo ano 30 a 33 depois de Cristo, o templo então ele é relativamente novo, as pedras são novas, o ornamento é novo, então tudo deveria ser realmente muito belo. Então, irmãos, desde o tabernáculo de Moisés, ou se nós pensarmos anteriormente, desde a pedra de Jacó, passando pelo tabernáculo de Moisés, pelo templo de Salomão, pela restauração feita por Zorobabel e também pelo templo de Herodes, o simbolismo dessa construção ou destas construções era Deus no meio do seu povo. E a ideia de ter Deus no meio do seu povo é fazer o povo santo, consagrado, separado para Deus. O que Jesus encontra ao examinar o templo é algo completamente distinto. Se você lembrar, ou se você acompanhou a mensagem de ontem, sabe que Jesus entra em Jerusalém, é recebido com mantos e palmas. Expliquei aos irmãos por que disso. Ainda era por causa dos Macabeus, era um cortejo militar, uma entrada de triunfo. Os romanos também faziam isso quando seus generais voltavam das batalhas vitoriosos, voltavam com os inimigos cativos. Então era um jeito de exaltar os seus grandes feitos. Então quando Jesus entra e é recebido como um general vitorioso, ou que iria trazer vitória sobre os romanos, Jesus vai diretamente ao templo. E lá, de acordo com o versículo de número 11, nota comigo: e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor,
como fosse já tarde, saiu para Jerusalém, ou saiu para Betânia com os seus 12. Imagine, irmãos, um profeta vindo de Nazaré, um profeta que tem animosidade com os líderes de então. Ele entra em Jerusalém e avalia a partir do templo, que era o centro da adoração do povo. E é este profeta, humilhado e desprezado pelos homens, que dará a sentença que condenará não só Israel, era hipócrita, que vive de maneira aparente nosso Senhor. Vamos ver então, irmãos, o que está acontecendo. Verso de número 12. E no dia seguinte, então, entrou no domingo, de manhã, entrou no domingo, esteve em Jerusalém, avaliou lá por perto das 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da tarde, porque o dia do judeu terminava às 6 horas. Jesus retorna para Betânia, disse ontem que ele não tinha lugar para morar lá, talvez porque não aceitaria a hipocrisia, então ele voltou para Betânia. Ele ficou na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, que era uma família que amava Jesus e eram amados por Jesus. Estão voltando de Betânia para Jerusalém na segunda-feira. Diz o verso 12 que Jesus teve... E o que isso significa, irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é homem. Mas não é só homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Os teólogos chamam, e eu vou usar a expressão que eles usam, isso chama-se a união hipostática. O que significa isso, pastor Odier? É que na pessoa de Jesus Cristo, há a natureza humana e a natureza divina, não misturada, porque se eles se misturassem, tornaria-se uma terceira ia ter uma terceira natureza. Não há essa terceira. A natureza divina e a natureza humana estão lado a lado, sem inimizade, concordando em tudo. Então Jesus pode ser chamado 100% homem e 100% Deus. Ele é o Deus homem e ele é o homem Deus. A título de comparação, nós temos também os salvos, duas naturezas. Temos a natureza nova, vinda do céu, que nós recebemos do alto, aquilo que Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, e nós também temos a velha natureza, que de acordo com Tiago, em sua carta, tem ciúmes da nova, e fica ali, brigando, tentando tomar o poder. Então em nós também há duas naturezas, só que elas são antagônicas, elas lutam entre si. Um dia esperamos, pela volta de Cristo ou pela morte ser chamados, a natureza humana nunca mais há de governar, nunca mais há de tentar nos influenciar. E por que é importante frisar que Jesus é homem e Jesus é Deus? Porque ele precisava, irmãos, ser nosso representante. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou no paraíso, então nós precisávamos de um novo representante, também da mesma espécie. Não podia ser um anjo morrer por um homem, não são da mesma espécie. Os anjos nem são uma raça, né? Os anjos não têm a possibilidade de procriar, então eles não são uma raça, eles são seres de companhia, tá? Mal comparando, não vamos dizer que o pastor disse que anjo é cachorro, mas é como aquelas pessoas que têm animais em casa, não é? Não são filhos, apesar de alguns chamar cães de filhos, né? Até este aqui que vos fala, chama a nossa cachorra de filha, não a Júlia, a Sarab, mas ela não tem os direitos da filha, da minha filha, ela é uma companhia, nós amamos, nós cuidamos, nós alimentamos, mas ela não tem o papel ou o patamar de filhos. Então os anjos foram criados para a companhia, são seres que estão à disposição, a serviço, tá bom? Então um anjo não poderia morrer no lugar de um homem. Era preciso um homem tomar lugar de outro homem. Mas o homem falhou, não podia ser um homem comum. Tinha que ser o próprio Deus que toma sobre si a nossa natureza sem pecado. Por isso o nascimento virginal é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então Jesus é 100% homem, é 100% Deus. Ele sendo 100% Deus, permite que o seu sacrifício na cruz
salvar todos que pela fé chegam nele. Todos podem ser salvos. Todos podem ser alcançados pela graça, porque o sacrifício foi do Filho de Deus, o Deus homem, e pode assim perfeitamente salvar todos que a nele chegam. Então Jesus sente fome, se apresenta ou se aproxima dessa figueira. E isso, irmãos, vocês têm que ter muito em mente. O que nós temos aqui é uma grande lição sobre o que acontece com pessoas ou nações que só preocupam-se com a aparência da piedade. Mas como Paulo diz a Timóteo, negam completamente a eficácia dela. Não adianta, irmãos, sermos ativos na igreja. Não adianta termos versículos decorados se não há frutos, que é a mudança de vida. Fé que não resulta em transformação não é a fé salvífica, não é a fé dada pelo Santo Espírito de Deus, não é a fé que transforma o homem num pecador condenado, num pecador redimido. Se você gosta de ler, leia Mateus 7 e Mateus 25. Jesus preocupado com a falsa paz. Ele usa duas analogias, a parábola das 10 virgens e também a história dos 2 homens que construíram a sua casa, e a verdade das duas histórias é uma só. Há aqueles que vivem de aparência, mas que quando chegarão no juízo serão completamente destruídos. Então o ensino parte daí. As duas ações, como eu disse aos irmãos, é uma só, tanto para a figueira como para o templo. Vejamos. Vendo o verso 13, de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E lá não achou senão folhas, porque não era tempos de figos. Então assim, irmãos, naquela época do ano, faltavam ainda 6 semanas para que as figueiras brotassem ou dessem os seus frutos. Mas a figueira tinha uma atitude, se eu posso dizer assim, muito interessante. Antes de dar os frutos da estação própria, ela dava um aviso da sua produtividade. O que acontecia? Junto com as folhas vinham os primeiros brotos, os primeiros frutos do ano. Depois, na colheita, vinham os frutos maiores. Esses primeiros frutos davam a certeza de que aquela árvore era produtiva e daria então 2 colheitas, a primeira e a última, em meados ali de agosto. Então veja só, aquela árvore, ela coloca as folhas, ela produz as folhas. Se ela fosse uma árvore boa, ela junto com essas folhas produziria os primeiros figos, que ainda não são o da produção grande, mas que são indícios dessa produção. Como havia falta destes primeiros frutos, o que aquela árvore está dizendo é: não haverá fruto algum este ano, nem agora e nem em agosto ou lá por perto de outubro. É isso que está acontecendo aqui. Então veja, verso 14. Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus teve fome, se aproxima, investiga a figueira, percebe que ela tem apenas a aparência, as belas flores verdes são apenas uma promessa. Qualquer pessoa faminta ficaria decepcionado por não ter os frutos. O que Jesus examinou e não encontrou é que foi o problema. O problema não foi as folhas. Elas até com algo. O problema foi que não havia fruto. Irmãos, há frutos em sua vida. Há frutos de santidade. Há frutos do santo temor de Deus. Há os frutos do arrependimento. Há os frutos, ou o fruto do Espírito. O que Jesus encontraria, irmão, se examinasse a minha e a sua vida? Qual seria o diagnóstico dele? Se os irmãos estão acompanhando comigo as lições da escola dominical sobre as 7 igrejas da Ásia,
saberão que sempre antes de dar um diagnóstico, ou de dar um elogio, ou de trazer uma correção, ou de dar uma instrução, Jesus abre a carta praticamente dizendo: eu sei, eu conheço. Jesus olhou para a igreja de Sardes e disse: Sardes, você tem nome de que vive, você tem uma aparência exuberante, mas na verdade está morta. Portanto, irmãos, muitas vezes nós temos essa aparência de piedade, mas não temos os frutos dignos desta aparência. E Jesus nos examinará buscando esses frutos. Venha comigo para Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem fazer como eu já disse antes. Coloque aí a pergunta para a Júlia, para a Carla. Elas poderão passar para mim. E nós poderemos responder se assim o tempo, se eu souber, né? E se eu não souber, prometo buscar as respostas. Romanos 8, versículo 27. Olha o que está escrito. Aquele que examina os corações sabe qual é o quê? A intenção. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aqui está falando de Deus, do Espírito de Deus. Mas o que eu quero que os irmãos percebam tem alguém que examina os corações. Tem alguém que esquadrinhe. Vamos ampliar um pouco isso? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo de número 6. Veja comigo. Número 5. Mas, segundo a dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da manifestação do juízo de Deus. Então, muitas pessoas estão acumulando ira para o dia do julgamento. Aquela árvore estava bonita, aquela árvore estava... E foi a ira. Notem o verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. De fato, irmãos, Deus há de julgar cada um de acordo com as nossas atitudes. Sejam a ausência da santidade ou a presença do pecado, isso tudo fará com que Deus nos julgue ou nos perdoe se a nossa fé estiver depositada em Cristo e se até lá a nossa vida estiver coerente com a vontade de Deus. Veja o que o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, diz para nós. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Um versículo muito conhecido dos irmãos. Versículo de número 9. Jeremias 17. Versículo de número 9. Diz o texto: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? De acordo com Jeremias, irmãos, o coração humano, o seu coração este que Jesus disse que dali sai o que contamina o homem, que dali sai toda sorte de maldade, de ira, de pornografia, de imundícia, é do coração. E esse coração pode nos enganar, achando que temos paz com Deus, tendo uma falsa paz. Lembra de Mateus 7, Mateus 25? O argumento de Jesus lá é o mesmo. Cuidado com a falsa convicção de fé. Cuidado com a falsa profissão de fé. Porque o nosso coração é enganoso, tão enganoso, que ele pode fazer-nos achar que estamos de bem com Deus. No relato de Mateus 7, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Pessoas até com um vocabulário de crente, com atitudes de crente, mas eram apenas folhas, não tinham o fruto do arrependimento e o fruto da santidade em suas vidas. Olha o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho, examino. É como se repartisse o coração para analisar no microscópio. Eu provo os pensamentos
E por que Deus faz isso? Por que Deus examina? Por que Deus prova? Por que Deus verifica a nossa vida? Lembram-se da imagem de Jesus, o anjo com chamas de fogo? Ele diz, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus vai recompensar cada um de nós, irmãos, de acordo com os nossos feitos, seja para o bem, seja para o mal. Tudo aquilo que fizermos para a glória de Deus resultará em honra ao nosso Senhor. Tudo aquilo que não fizermos para a glória de Deus, que for marcado pelo pecado, poderá trazer o juízo de Deus. E poderá ser um juízo sem misericórdia e sem oportunidade de arrependimento, se for característico de uma vida hipócrita, de uma vida de aparência, de uma vida de uma figueira que tem folhas, mas que não tem frutos. Então, irmãos, a figueira representa Israel, as folhas, a aparência exterior, e elas não tinham frutos. Vem comigo para Marcos, voltando para Marcos, vamos parar antes do capítulo 11, vamos parar no capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículo 6. Júlia, lê para mim. Marcos 7. Posso ler? Pode ler. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha a palavra. Hipócrita. É alguém que tem uma aparência, é alguém que tem uma cera na frente, escondendo as rachaduras. Era muito comum os vasos de então, eles passavam uma cera para esconder os defeitos, mas quando colocava a luz, revelava todos os defeitos. Jesus olha para Israel, Jesus olha para as pessoas com aparência de vítima, vocês falam de mim. Irmãos, como as pessoas falam de Deus, né? Como cantam hinos cristocêntricos, como cantam verdades da palavra de Deus. No culto, santo, santo é o Senhor. No carro são xingamentos, ira. Em casa são atitudes pecaminosas. Como as pessoas gostam de louvar a Deus sem ter o coração. Irmãos, ouvirem ou lerem o profeta Isaías, descobrirão que Isaías revela que Deus tem nojo, asco. Ele não suporta nem a solenidade da reunião de Israel, porque era uma reunião hipócrita. A vida não condizia com o santo temor de Deus. Portanto, irmãos, é um alerta grandioso de Deus. Não só para os primeiros ouvintes, não só para os discípulos que estavam acompanhando Jesus Cristo, mas é um alerta para você e para mim, para vigiarmos nossos corações, se realmente o que fazemos ou em que intentamos fazer é para a glória de Deus. Porque tudo que não é para a glória de Deus... E por que podia condenar perfeitamente Israel e o templo? Vamos precisar do evangelista Mateus para responder. Mateus capítulo 12, eu vou pedir para o meu Mateus ler. Mateus 12... versículo de número 6. Mateus, capítulo 12, versículo de número 6. Por favor, Mateus. 12:6. Pois eu vos digo que está aqui quem é o maior do que o templo. Irmãos, obrigado. Toda a vida espiritual de Israel, como já dissemos no início, era centralizada no templo. O templo era o centro da adoração. Era lá que eles levavam sacrifícios. Era para lá que eles pediam perdão. Lá eles invocavam a Deus em oração. Lá eles louvavam a Deus. O que está falando para os discípulos aqui, ou para os seus opositores em Mateus 12, era a questão do sábado, se podia ou não guardar o sábado. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor da criação. Jesus não está preso às leis humanas, não é? Ele quebrou todos os paradigmas de preconceito dos judeus. Então, Jesus ele é superior ao sábado, ele é superior ao templo. Irmãos, o templo deixará de ter a sua finalidade quando Jesus morrer na cruz do Calvário. E se pensarmos melhor, ele já tinha deixado. Porque ele já não glorificava a Deus,
já não era um local de adoração, já não era um local de comunhão, já não era um local da que as pessoas se aproximavam de Deus. Havia preconceito ali dentro, havia mais interesses financeiros. Então Jesus, irmãos, torna-se maior e superior ao templo, porque a glória de Deus agora, se manifesta em Cristo. A glória se manifestou e andou entre os homens. A verdade veio até nós através de Jesus Cristo. Antes, as pessoas oravam no templo ou voltadas a Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo. Antes, os judeus confiavam no sacerdócio dos levitas. Hoje nós temos um sumo sacerdote, e esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não temos santuários de pedra, porque Deus habita no meio de seu povo. Então, irmãos, Jesus ele é superior. Só que, infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam essa verdade. Eu vi vídeos e fotos de pessoas indo nas igrejas fechadas orar na frente. Por que isso? Se Deus está em todo lugar. As pessoas acreditam que a oração feita num prédio de 4 paredes, ela é mais eficaz do que a oração de joelho em casa ou dentro do carro. Alguns acreditam que se orar de noite, parece que a fila é menor. Irmãos, tudo que Deus fará por nós, Ele fará por obra da sua graça. Não há nada que nós façamos que convença Deus a agir. Não, eu vou fazer hoje um jejum e Deus vai ser obrigado a me abençoar. Não, 1000 vezes não. A graça de Deus significa que tudo que Ele faz é um favor que nós não merecemos. Mas Ele sabe do que nós necessitamos e em sua bondade tem suprido nossas necessidades. Portanto, Jesus é superior à religião que é baseada no que o homem pode fazer. Religião, a palavra religião no grego significa religare, né? Que é a ideia de unir o homem a Deus. Só Jesus Cristo une o homem a Deus. Então, quando Jesus começa o seu ministério, amaldiçoando o templo, porque se as duas coisas são uma, a figueira e o templo, é porque todo aquele sistema de aproximação de Deus estava fadado ao fracasso, já não tinha mais efeito prático na vida dos seus adoradores. Vamos continuar, meus irmãos. Portanto, perdeu a função, porque em Jesus Cristo há redenção, em Jesus Cristo há o perdão dos pecados. Jesus Cristo é o próprio sacrifício e o próprio representante entre Deus e os homens. Voltamos, por favor, meus irmãos, lá para... Vamos para Marcos. Vamos ver a continuidade do texto. Eu não quero me demorar, não quero passar de 1 hora, é o meu... Então vejamos. Jesus amaldiçoou a figueira, simplesmente, ou falar simplesmente parece que foi pouca coisa, né? Mas porque ela não tinha frutos, não é o caso dela ter as folhas, a aparência, mas é porque ela não tinha frutos, então o que faltava era pior. Lembra da parábola das virgens? Por que as virgens, as cinco loucas, foram definidas assim? Porque elas não tinham o quê? O óleo para trazer luz. Então, o que condena alguém é a ausência. A ausência de quê? De fé, de confiança, de arrependimento, de apego a Deus como único e suficiente Salvador. Tem muita gente aí cheia de boas obras, cheia de louvores nos lábios, cheia de misericórdia, mas sem fé. Tudo isso é vazio, são apenas pecados espetaculares. Vejamos a continuidade, irmãos. Verso 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Nenhum respeito pelo templo, a ponto de usar o templo como atalho. Olha que loucura! A nossa igreja aqui, o tabernáculo, ela não é fechada ainda, né? Orem para que a gente consiga recursos para fechar, porque as pessoas não têm temor de Deus, né? Então invadem, fazem coisas terríveis. Então eles usam ali um atalho. Só que o nosso prédio não é sagrado, nosso prédio não é santo, nosso prédio não é a glória, não é a luz do bairro, nem a glória de Israel. Deus habita no meio do seu povo, a luz de Deus brilha. Então as pessoas usam como atalho, a gente se preocupa porque é um terreno nosso, né, da nossa igreja, mas isso não traz ofensa à santidade de Deus. Mas o templo não. O templo tinha um significado de santidade. Ali era uma casa
da mente voltada a Deus. E as pessoas estão usando como atalho. E não só isso. Veja o verso 17. E os ensinava dizendo, não está escrito não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Irmãos, aqui a gente tem que entender uma coisa muito importante. Jesus está preocupado porque nunca foi o plano de Deus, irmãos, salvar apenas judeus. Nunca foi. A igreja não é um plano de Deus alternativo. Nunca foi. Se nós olharmos para a história de Israel e se começarmos com Abraão, quando Deus olha para Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nós olharmos na genealogia de nosso Salvador, nós temos uma mulher prostituta que morava em Jericó, uma cananita, uma mulher da terra de Canaã ali. Como era o nome dela? Raabe. Nós temos também na história de nosso Salvador, Ruth, outra mulher que não era do povo judeu. Então veja, irmãos, que a obra da graça nunca foi exclusividade de uma nação. Sim, a salvação. Diz isso aos Romanos, capítulo 1. Isso é fato. Vem nisso, os judeus têm um privilégio, não é? Para eles foram dadas as promessas, eles foram os guardadores dos oráculos de Deus, deles vieram os santos profetas, deles veio o Messias, mas nunca foi o projeto ou o plano de Deus a exclusividade da salvação para o povo judeu. O povo judeu, o templo devia ser luz para as nações. E aquele comércio vil afastava, irmãos. O ato de segregar afastava. Quantas pessoas evitam entrar até mesmo em férias hoje? Porque está cheio de igrejas aí, como os sacerdotes de então, que enriqueciam à custa do povo pobre que ia lá adorar a Deus. Quantos vigaristas, irmãos, estão cheios de luxuosos carros, casas e até helicópteros, porque estão roubando o povo no afã de aproximar o povo a Deus. Eu vi um desses vigaristas dizer na televisão, se você não tem fé em mim que eu tenho por você, veja a loucura destes enganos, irmãos. Então o povo está longe de Deus, porque há muitos vigaristas, há muitos que estão pregando pelo vil metal, Então Jesus fica indignado e ensina, essa casa não é casa para segregar, não é casa para afastar, é casa para unir. Veja o que diz o profeta Isaías, capítulo de número 56. Isaías, capítulo 56. Davi, lê para mim Isaías 56, versículo de número 7, por favor, filho. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será o quê? Chamada casa de oração. Jesus está ensinando no templo o qual era a definição daquela casa. Agora vejam comigo o profeta Jeremias, um pouquinho mais para frente. Isaías, já vem Jeremias, no capítulo de número 7. Jeremias, capítulo 7. Quem lê agora? Dona Carla, por favor. Capítulo 7, versículo de número 11. Isso. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então, o que Jesus faz ali, irmãos, é recitar ou trazer à memória duas profecias. A primeira
A casa era para todo com Isaías, todos os povos adorarem. Depois fizeram aquela casa que era para glória, que era para comunhão. Infelizmente, casa de destruição, casa de ladrões, casa de vícios pecadores. Qual é a esperança então, irmãos? A esperança é Jesus. Venha comigo para Efésios capítulo 2. Obrigado, Ana Carla. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos começar a leitura do versículo de número 11. Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Aqui é Paulo escrevendo sobre a salvação. Ele já havia estabelecido que a salvação é pela graça. Olha o versículo de número 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, as pessoas são salvos pela fé. A graça pela fé. Diz o texto. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. É um dom, é um presente de Deus. Por isso, a salvação não é mérito do pecador. É dádiva ao pecador. Tá bom? Essa é a verdade incontestável das Escrituras. Ninguém será salvo pelos seus próprios méritos, mas confiados nos méritos de Cristo, encontrarão a salvação. No versículo 11, olha a frase de Paulo aos gentios, aqueles que não eram judeus. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Então veja, os judeus gloriavam-se de um ritual externo, gloriavam-se de ter uma marca no corpo que identificava a aliança com Deus. Mas essa marca, irmãos, divorciado de temor, não era nada. Quantas pessoas já foram batizadas? E quando elas são batizadas, elas estão dizendo o seguinte: eu morri para os meus pecados e renasci para uma nova vida. E continuo nos mesmos pecados. O batismo não salva. Quando acompanhava o irmão Joel lá no presídio em Porto Alegre, pregando o evangelho, muitas vezes a gente ouvia os desviados, né? Ou o Joel dizia afastado, não desviado, dizer assim: eu sou batizado nas águas. Como se o símbolo trouxesse a garantia da salvação. Isso é superstição, irmãos. É a mesma coisa que os judeus faziam. Não, o templo está ali, estamos seguros. Está ali o sacerdote, beleza. O altar, está tudo ali. Eles confiavam no rito e não no que o rito representava. Então, aqueles que se chamavam circuncisão, os judeus, se orgulhavam do símbolo. E olha qual era a condição do gentio, que não tinha nem essa marca no corpo. Qual era a condição? Porque também não tinha os oráculos, as palavras de Deus. Verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Se você não está em Cristo, veja o que você não tem. Separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, irmãos, quem não tem Jesus como seu Salvador, quem não tem Jesus como autor da sua fé, pode falar nele, pode falar de Deus, pode frequentar igrejas, essa pessoa ainda está separada de Deus. Ainda é estranho às alianças, não tem os privilégios que Israel desfrutava de ser povo de Deus, não é considerado um filho de Deus. Veja, naquele tempo estáveis sem Cristo e todas essas sortes de atitudes e de bênçãos não estavam sendo derramadas em nós. É por isso que Jesus se indigna e purifica o templo perdeu o seu significado. Naquela época era trazer e aproximar as pessoas para verem a glória de Israel na pessoa de seu Deus. Só que eles estavam negando esse Deus com as suas atitudes. Mas Paulo continua. Essa era a nossa condição. Lembra das conjunções adversativas? São maravilhosas. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós
que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo. Porém, entretanto, por causa de Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Deus. E olha que maravilha é o verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Olha só que maravilha, irmãos. No templo havia uma parede de 1,40 m de altura. 1,40 m. Que separava, judeus de gentios. Nessa parede tinha 13 avisos, 13 grandes pedras avisando que haveria morte. 13 da ruína. Então, já naquele tempo. Então, havia a parede que separava, a parede que afastava, a parede que impedia a comunhão. Cristo, com sua morte na cruz, derruba essa parede e aproxima aqueles que estavam longe. Olha o verso 15, olha o verso 14. Na carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em o corpo, matando com elas as inimizades. Como é triste ver crente inimigo uns dos outros, né? Crentes irreconciliáveis. Se até dois povos que, ao que parece, eram irreconciliáveis, Deus o reconciliou e uniu todo tipo de pessoa debaixo da sua graça e uniu todo tipo de pessoa no seu corpo, que é a igreja, nós também devemos nutrir a paz que esse relacionamento com Deus traz também em nossos relacionamentos. Fica claro então, irmãos, o porquê que Jesus teve que ensinar aquele povo. A minha casa é para ser conhecida casa de oração. A minha casa é para ser casa de comunhão. A minha casa é para ser casa de perdão e de reconciliação. Mas fizeram uma casa de covil de ladrões. Voltamos para Marcos, por favor, irmãos. O que é interessante é que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele estava preso. E sabe por que ele estava preso? Porque ele foi acusado, injustamente, falsamente, de levar um não-judeu para dentro do templo. Então, ele escreve com propriedade a carta aos Efésios. Ele está vivendo uma injustiça, porque os judeus ainda tinham essa barreira, essa coisa ruim, essa coisa nacionalista deles, que eles eram os melhores. Muito ruim. Desculpa. Então, Paulo, quando ele escreve sabendo o que está acontecendo. Não tem essas inimizades. Em Cristo, tudo pode encontrar a paz. Voltando para Marcos, meus irmãos, já estamos caminhando para o fim, últimos 5 minutos. Marcos capítulo 11, versículo de número 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar. Ele já tem desejo de matar a Cristo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o desejo de matar ficou forte. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro, e lembra, foi 6 dias antes dos eventos que estamos vendo agora. Ficou provado que Jesus é Deus. Se ele teve fome aqui, ficou provado que ele é homem, lá ficou provado que ele é Deus. E por que isso? Os judeus acreditavam que um morto de 4 dias, só Deus de Israel podia ressuscitar. Um homem muito piedoso poderia ressuscitar um homem que tinha morrido há 1 a 2 dias, mas 4 dias só Deus. E o que Jesus faz? Demora-se, quando ele soube da notícia da doença de Lázaro, espera ele morrer, espera passar 4 dias para que ele manifestasse a sua glória. Então, desde lá, eles já estão com Jesus atravessado, fora os outros embates que ocorreram nos 3 anos de ministério, que nós nem sabemos, que o Espírito Santo não quis que nós soubéssemos. Então, quando Jesus entra no templo, corrige a teologia deles. Foi o que Jesus fez. Eles os ensinavam. Jesus tinha autoridade para ensinar. Eles ouvem isso e todo aquele que é corrigido
e que é orgulhoso, detesta não os seus pecados que são alertados, mas a fonte da correção, o objeto do juízo, né? Normalmente as pessoas fazem assim, ficam com raiva de quem corrige, mas não ficam com raiva de seus próprios pecados. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade, ou seja, ele está voltando agora para Betânia. Quero concluir, meus irmãos, da seguinte forma. Temos aqui tanto as duas histórias, como eu já disse aos irmãos, não é que há uma literalmente, mas quer mostrar uma única verdade. Não adianta, irmãos, ter fama de vivo e estar morto. Não adianta ter atitudes externas sem que venham do próprio coração. Vimos alguns textos que nos dizem que Deus sonda até mesmo o interior dos nossos corações. Talvez nós devemos pedir como salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, prova o meu coração, vê se e guia-nos pelo caminho eterno. O que Deus encontraria, irmãos, se aproximasse da sua vida hoje? O que ele, ao examinar, descobriria? A ausência de quê? O que fazer, então? Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Eu quero dizer para o irmão o que você tem que fazer para não receber a mesma condenação de Israel, ou da figueira, ou do templo. Para encerrar, João capítulo 15, por favor. João capítulo 15, versículo de número 4. João capítulo 15, versículo de número 4. Diz o texto assim: Estais em mim. Lê para mim, Carlos, por favor. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Estai. Algumas traduções dizem permanecei. Veja o que Jesus disse. Permaneçam em mim. Olha o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então veja, meus irmãos, o que Jesus está ensinando para você e para mim. O único meio de nós darmos frutos, de sermos frutíferos, é permanecer, é estar, é ficar constantemente em Deus, é ficar firme, obedecendo, amando, ouvindo, tendo vida de adoração verdadeira, de fato. Se você continuar lendo, irmãos, você vai se espantar quantas vezes a expressão estar em mim, ficar em mim, permanecer em mim, no capítulo 15. E ele diz assim no versículo número 15: Já vos não chamarei servos. Olha que maravilha, irmãos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Um escravo não tem conhecimento da agenda do patrão. O escravo, patrão, onde é que tu vai? Não. Mas Jesus fez conhecida a vontade dele. E é por isso que o texto diz: e tenho-vos chamado amigos. Ele tem te confidenciado algo que pode engrandecer a sua vida. Ele é o pão, ele é a porta, ele é a pastagem, ele dá vida, ele dá esperança, ele dá ânimo, ele dá fortalecimento. Permaneça nele, mesmo nos dias mais difíceis, para que frutifique e seu fruto permaneça, diz o texto. Veja lá. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos dei um nome. Lembra quando algo dá nome na Bíblia? O que significa? Significa autoridade. Eu estou dando a minha autoridade, você é meu. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Meu irmão, que você possa manifestar frutos de arrependimento, frutos de santidade, fruto do Espírito, fruto de justiça,
fruto do verdadeiro louvor. Que nós possamos avaliar a nossa vida, se há uma falsa ou ausência de luz e de santidade, e buscar o trono de graça com o coração ardendo em arrependimento, para que encontremos paz e ânimo para continuar na caminhada. Assim nós terminamos a aula de hoje. Se é que foi uma aula ou uma pregação, não sei. Mas avalie com calma. Se você tiver alguma pergunta para a semana aqui, para amanhã nós vamos estudar os eventos da terça-feira. Foi um dia muito complicado, nós estudaremos isso amanhã. Não tem cenas do próximo capítulo, mas se você for na Bíblia, você verá quais são os eventos e estará melhor preparado para a nossa devoção de amanhã. Então eu vou orar, depois a minha esposa Carla lerá uma poesia sobre os eventos de hoje, e assim nós estaremos despedidos. Eu oro que Deus lhe abençoe grandemente com sua palavra, lhe guarde todo mal, proteja a sua saúde, a saúde da sua família, desse vírus que está aí fora, e que nunca falte em sua mesa o pão de cada dia. Nosso Deus, obrigado pelo alerta. É duro, é um alerta que traz preocupações, mas que também traz esperança, Pai. Se permanecermos em nosso Salvador, certamente seremos, ó Pai, daremos frutos, seremos frutíferos e assim glorificaremos o Teu nome. Eu peço, Pai, que abençoe cada um de nós com a Sua palavra, nos dê uma boa noite de sono. Aqueles que estão trabalhando, Pai, que o Senhor possa preservar sua saúde e que quando voltarem para os seus lares não venham com nenhum tipo de contaminação, Pai, para que o seu lar não seja exposto ao vírus que está aí. Que o Senhor abençoe cada profissional que precisa dele com sua graça. Oro pela continuidade da nossa noite, que o Senhor nos dê graça e santidade desde agora e para sempre. No nome de Jesus oramos. Amém. Segunda-feira. De Betânia, Jesus volta a Jerusalém. No caminho, amaldiçoa uma figueira. Em Jerusalém, protesta contra o comércio no templo. Ao final da tarde, retorna a Betânia. O indignado levanta a sua voz. O indignado levanta o seu chicote. O indignado leva a sério a religião. Nascida no céu, vivida na terra. É entre Deus e homem sagrada relação. O indignado expulsa do templo quem faz dele espaço para a enganação. O que fez permanece como um exemplo. Deus abençoe a todos.